Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Hoje vamos ver a mensagem de número 13, cujo título é Não Confundas. Não Confundas. E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 11, diz-nos Paulo: porque a Escritura diz: todo aquele que nela crer não será confundido. A Escritura, a palavra de Deus, não é? Então, todo aquele que crer na Escritura, a palavra de Deus, não será confundido. Vamos ouvir Emmanuel para saber o que ele nos diz e nos esclarece sobre as palavras de Paulo. Diz-nos assim: em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas, diferentes, quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem, limitam ao padre o objeto de confiança, que é a palavra de divulgação do Evangelho. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. Então, vejamos, ele está aqui destacando algumas características, veja, ele destaca algumas características, não é exclusivamente isto, ok? Fala dos católicos que restringem, limitam ao padre o objeto de confiança. Hoje até está mais, não é? Existem outras pessoas ali que também têm a palavra, eu esqueci o nome, não sei mesmo, mas tem. Reformistas, ou seja, protestantes, evangélicos, mas não só, batistas, são várias denominações dentre os protestantes. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal, ou seja, a palavra, palavra, palavra. Veja, ele está falando aqui, exemplificando, não é só isto, não é? Seria muito reducionista. E espiritistas que concentram todas as expressões de fé na organização mediúnica. Sim, isso acontece, mas pode acontecer, melhor dizendo, mas sabemos que também não é só isso. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Ora, o que nós vemos aqui? Que são situações que podem nos levar a desilusões. Se nós depositarmos apenas no padre e não buscarmos por nós mesmos tentar entender o que ele diz, porque o padre é um ser humano, não é? Como nós, passível de errar. Os evangélicos que se limitam à fórmula verbal, ou seja, os grandes pastores que mobilizam a palavra, continuam sendo o quê? Seres humanos. São cristãos, mas não são o Cristo. E aqui também fala dos espíritas, que concentram todas as expressões de fé na organização mediúnica. Ora, a organização mediúnica, os médiuns ou os espíritos também são seguidores do cristianismo, mas não são o Cristo. Aqui mesmo ele está falando dos médiuns, não é? Que tem esse destaque, como os pastores têm, como os padres têm, mais ou menos isto. Mas todos são o quê? Apenas seres humanos. Então ele vai dizer, é natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem, e médiuns que não solucionam todas as necessidades, porque são todos o quê? Humanos, apenas humanos. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Então, estamos seguindo quem? Seguimos o Cristo ou seguimos o cristão? Não é? Continua Emmanuel, quase sempre,
Os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística do culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade. E daí os desastres do coração, ou seja, ficarmos só limitados ao básico e não buscarmos ir além no entendimento e na prática, nos expõe a esse tipo de desilusão. O discípulo sincero em todas as circunstâncias, ou seja, católicos, protestantes, espíritas, não importa, não é? Em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana. E por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo, acima. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Sim, veio nos falar que a morte não existe, veio nos falar que o amor cobre a multidão de pecados, veio nos falar das bem-aventuranças, veio nos trazer o Deus Pai, tantas coisas que compõem o Evangelho que Jesus nos trouxe, não é? Revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Então, entre nós, podemos nos confundir e nos decepcionar uns com os outros, porque somos falíveis, humanos. Por isso, devemos seguir o Cristo e não o cristão, compreendendo que os nossos irmãos, por melhores intenções e mais devotados que sejam, continuam sendo humanos. Não podemos exigir perfeição. E aí, quando erram, por quê? Erram porque são humanos aqui deste mundo de provas e expiações. E só por isso são espíritos imperfeitos ainda. Por isso sabemos que erramos, fato. Né? Não vamos colocar este peso. Então agora eu não quero mais saber de cristianismo, porque o padre, o pastor, o médium, me desencantaram. Erro de quem? Erro de quem decidiu seguir o cristão e não o Cristo, não é mesmo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Excelente, excelente. Emmanuel, obrigado. Sua forma de falar é tão clara. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te seguirmos, de termos acesso ao Evangelho, de podermos compreender melhor o que a palavra de Deus que nos trouxeste através do que a doutrina espírita nos esclarece. Jesus amado, fortalece-nos diante das boas lutas que chegam até nós a fim de testemunharmos aquele homem novo, cristão, que queremos ser, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que estejamos atentos, para que recorramos à prece. Abençoa nosso anjo guardião, Senhor, nossos lares amados, todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus, abençoa. Em especial os nossos irmãos, aonde quer que se encontrem, Senhor, que estejam neste momento em sofrimento. Que as tuas bênçãos estejam com eles, conosco, entre nós, hoje e sempre.
Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.